Mimi, você me recomendaria tirar os ovos também agora, já que eu tô passando por essa experiência aqui da alergia nas mãos, junto com o laticínio, também, por um Sim. tempo? Por quê? Porque a clara, ela é meio de cultura. A clara do ovo. Você vê que as vacinas, né, eles utilizam a clara. A gema é a parte, é a gordura, e a clara é esse meio. A clara, ela ultrapassa a barreira intestinal. E aí ela demora um pouco mais. Quando a gente retira, é muito mais rápido. E as pessoas às vezes confundem isso. Ah, mas o ovo não é um alimento bom? Ele é maravilhoso se você tem saúde. Mas quando você tem algo mais efetivo, você tem algo autoimune, algo, sabe, que você quer curar mais rapidamente, se você retira ele e faz a Lion, né? Come só carne bovina, cordeiro, né? É muito rápido, gente. Eu tinha Uh, cândida recorrente. E aí eu fazia carnívora e virava e mexia e a cândida aparecia nas luas. Eu não tô comendo fruta, não tô comendo açúcar, por que a cândida? E aí depois, quando eu entendi isso, estudando ovos, retirei ovos e aí foi outro nível. Acabou. Porque o que é que vai acontecer? Você vai fechar todos os buracos que tem no seu intestino, são fissuras que aí você passa fezes, líquido de fezes para o seu sangue e contamina. Então fica aquela coisa recorrente te inflamando. Então vai ter um resultado em outro nível se você fizer a Lion Diet, nesse caso, então você vai ficar livre de algo que, como você disse, são anos que você vem com esse sintoma, né? Te atrapalhando, te incomodando. E, gente, a gente não é, né? A gente está a partir da vida que a gente leva. Então, quando a gente tem essa consciência que eu posso mudar isso sem usar medicamento e comprovar isso no corpo, cara, isso não tem preço, não. Isso tem um valor. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Modo Primal e hoje com a nossa querida Miriam Barbosa, ela que é mentora de saúde com muita experiência de carnívora e muita experiência na saúde geral. A Mimi está vindo aqui mais uma vez no podcast, aliás, ela é a única pessoa desse podcast que veio mais vezes, porque, gente, a sabedoria dessa mulher é incrível, não vem da terra, vem do céu, vem de Deus. E ela me ajudou muito com o Desafio Sem Mimimi, que é a mentoria dela. E como mudou minha vida, é por isso que eu tenho o prazer e a honra de convidar ela mais e mais vezes para trazer informação, para trazer mais conhecimento aqui para gente. Então, Mimi, obrigado mais uma vez aí pela sua generosidade e seja bem-vinda. Pausa rápida nesse vídeo para falar de um assunto muito importante na dieta carnívora, que é o conhecimento sobre o mundo da carne. Eu criei a primeira mentoria do canal Modo Primal, aonde vamos aprender tudo sobre carnes, tipos de corte, modo de preparo, como cozinhar carne usando apenas sal e qual carne foi feito para qual tipo de preparação, panela de pressão, air fryer, forno, churrasqueira, frigideira. Às vezes a gente compra um corte maravilhoso no açougue, chega em casa, faz ele da maneira errada, fica ruim, fica duro, acaba jogando fora e perdendo dinheiro e assim tem dificuldades de continuar numa carnívora. Ou então tem pessoas que comem só carne moída ou só hambúrguer por meses e acaba também enjoando dessa vida. Então, na mentoria primal você vai expandir os seus conhecimentos no universo da carne, boi, porco, pato, galinha, ovelha, carneiro e muito mais. Além disso, eu criei um tópico exclusivo com receitas carnívoras flexíveis para as pessoas que querem ajudar os familiares a comerem mais saudável sem ter que seguir uma dieta mais restrita. Então, nesse tópico você vai ver bolo carnívoro, pão carnívoro, pizza carnívoro, bolacha carnívora, sorvete carnívoro, torta, cheesecake carnívoro. São receitas deliciosas, hiper palatáveis, porém cetogênicas e super nutritivas sem sair da carnívora. Tá imperdível. Gente, lembrando que as vagas são limitadas, então se você quiser saber mais detalhes, é só clicar no link na descrição desse vídeo que você será encaminhado diretamente para o meu WhatsApp pessoal e eu vou te enviar todas as informações para você garantir uma vaga. Não perca tempo, garanta já a sua vaga clicando no link na descrição desse vídeo. Então, bora voltar pro episódio. Ai, gente, é sempre um prazer. Eu já vou querer vir mais nessa casa, não, porque toda vez que eu venho, eu já começo assim me emocionando, né? Eu já sou uma manteiga, uma gordurinha de picanha, porque qualquer coisa eu já estou me derretendo. Gente, é um prazer incrível sempre estar com essa comunidade primal, falando com o Rafael, que é alguém que, sabe, inunda todo lugar que chega também. E eu aprendo também, meu amigo, bastante com você.
E é uma honra, eu quero saber aqui dessa galera primal aqui, como é que vocês estão, gente? Como é que vocês têm passado esses dias? Porque hoje aqui, o dia que a gente está batendo esse papo saudável, que é um sábado, é o dia 1º de novembro, e hoje eu me acordei, me peguei pensando, gente, o tempo voa, né? O tempo existe. E aí eu já quero começar essa conversa. A gente vai falar sobre algo especial que é infravermelho. Pouco se fala sobre essa energia poderosa. Mas eu quero trazer também uma reflexão aqui para todos nós, para o Rafael, né? O que é que a gente fez desse ano na nossa vida? O que é que de bom a gente agregou, tanto na nossa vida, como na vida das pessoas que a gente convive, né? Isso é algo muito interessante para a gente pensar, porque faltam o quê? 2 meses para acabar o ano. Você já sabe preparar uma boa carne? Você que prepara o seu alimento, você tem essa honra de colocar suas mãos, a energia no que você ingere para nutrir o seu corpo e deixar ele pronto para viver o que ele precisa viver? Então, nós aqui somos carnívoros e a gente precisa ter essa reflexão, porque mais um ano está findando. E será que a gente vai continuar com aquela galerinha da Matrix que ainda está assim aprisionada, que não fez nada da vida e vai virar para chegar um 2026 da mesma forma? Então, eu quero começar com essa reflexão para dizer que ainda dá tempo, faltam 2 meses para a gente aprender algo novo, para a gente se engajar com famílias, sabe, online, que agregam na vida da gente, que traz luz, que traz esperança, que ensina realmente algo de bom e coloca a gente no trilho, né, gente? Porque eu, aqui com o Rafael, que é um grande amigo, a gente se tornou amigo naturalmente, a gente não diz o que um outro quer ouvir. A gente fala, sabe, o que eleva a gente para o nosso próximo nível, a gente, sabe, troca ideias reais. E é isso que a gente procura fazer sempre aqui nesses bate-papos, né, Rafa? Para mim é sempre uma satisfação imensa falar com a Miriam, né? A gente combinou o podcast aqui agora, era 5 da tarde, 5 da tarde aqui de Londres, né? No caso no Brasil era 2 horas, mas a gente ficou quase uma hora falando em off, né? Antes de começar aqui a gravar. E aí a gente acabou já fazendo um podcast sem gravar, porque o assunto, né, o conhecimento da Mimi é muito além né, do humano aqui, na minha opinião. Então é sempre para mim um prazer, né? Se a gente não começasse a gravar agora, porque o assunto era infravermelho, mas tudo que ela falou aqui para mim em off foi tipo de explodir minha cabeça, né? Por isso que eu acho que eu me conectei muito com a Mimi depois do que eu fiz a mentoria dela e é por isso que, né, a gente está aqui de novo para trazer um assunto importante que vocês pediram, na verdade, no último podcast com ela, que é infravermelho. Né? Ela já veio aqui algumas vezes falar de aterramento, falar de cobre, falar de carnívora e hoje, né, de infravermelho. Então é isso. É uma Principalmente para mim, honra, que né? mora aqui, que mora aqui em Londres, né? Que a gente estava falando também que não tem sol e o quanto o infravermelho é importante para todo mundo, mas principalmente para quem não tem tanto acesso ao sol, né? Mesmo que a pessoa more no Brasil, mas às vezes a pessoa fica só no apartamento, do apartamento para o escritório e a pessoa tem o sol disponível, mas não pega o sol, né? Então, E tem muito lugar aqui também que não tem sol, viu? Bastante. Essa semana teve alunos que disseram, Mimi, tem uma semana que eu não entro em contato com o sol. E hoje surgiu uma frechinha, ela já estava lá mostrando, mandando foto, pegando essa luz, sabe, gente? Não tem como ter saúde plena sem estar com os hormônios organizados. Os hormônios precisam de matéria-prima, que é a gordura, mas precisa do sol para ativar tudo isso, né? Então, hoje a gente vai falar de algo importantíssimo. Inclusive, eu trouxe a minha aqui para mostrar para vocês. Depois eu deixei a luz normal, mas eu quero fazer com essa luz aqui. Ó, gente, no meu caso, eu tenho essa. Eu comprei essa lâmpada e coloquei nesse abajur que eu já tinha. Então, na internet vocês vão encontrar muito aquele kit completo, que é o abajur junto com a lâmpada. Mas se tem um abajur, ele é de ferro, eu comprei só a lâmpada e foi incrível. Eu já tive um achado, porque essa lâmpada estava em promoção. Pense, Rafa. 2 lâmpadas por R$ 50, não existe. A minha primeira eu comprei por 90 e poucos reais, e depois eu encontrei duas por 50. Eu digo, moço, me dê para cá. Porque a maioria das pessoas, elas não têm noção do quanto isso pode mudar a saúde dela. Algo tão simples, né, de se fazer em casa que a gente vai aprender aqui hoje.
e transformador. Então eu vou trocar aqui, que eu vou aproveitar dessa maravilha para fazer nossa conversa recebendo o poder do infravermelho. Então a gente não pode falar dela sem falar do sol, né? Porque ela é a parte pura do Sol. O Sol é feito de vários espectros, né, solares. Tem a parte invisível, tem os UVAs, tem a infravermelho dentro dele. E é ela que vai trazer para você que não tem tempo, para você que corre muito, para você como o Rafa, que mora num ambiente que não tem acesso ao sol. Simplesmente ter uma estratégia como essa em casa vai mudar muito, muito a saúde. Rafa vai adquirir e depois, em outro momento, ele vai contar qual foi a diferença que ele sentiu ao poder, né, ter isso no lar dele. Né, Rafa? Sim, não, tá na minha lista aqui de compras, né? Já tô empurrando um pouco com a barriga, porque eu sempre dou a desculpa que eu não tenho informação o suficiente ainda. Eu sei que faz bem, mas eu não sei o quanto faz bem, e eu não sei. Às vezes eu. Confesso que às vezes eu falo, será que é verdade? Será que são todos esses benefícios mesmo? Nossa, sabe, parece. Faz tão bem. Porque Dizem que o faz tão infra, bem. gente, o infra é saúde. O infra é energia e ele é regeneração. Eu sei o que você passou, porque eu, quando eu vi a primeira vez sobre o infravermelho, a infra, eu ouvi através do Peter Picolin e eu comecei a pesquisar sobre isso. Caramba, eu não encontrei quase nada sobre isso. Quase ninguém fala sobre isso. Se você der um Google, vai ter pouca informação sobre isso. E são dúvidas simples, mas não tem como uma pessoa utilizar sem conhecimento, né, real, que precisa ter pelo menos o básico sobre a infravermelho. Então, a gente vai falar que ela, eu sempre costumo dizer que é uma energia que a gente não vê, né? E ela é uma energia que a gente vai sentir, porque ela esquenta, viu, gente? Ela é essa parte boa, é essa parte pura, não tem UVA, não vai queimar. Ela queima se você colocar próximo no sentido do calor, é como se fosse assim, colocar a mão no fogo, não vamos, né? Mas ela você pode usar no seu ambiente, como você pode usar ela no local específico que você quer melhorar. Ah, Mimi, eu tenho um problema sempre na coluna. Você pode colocar ela direcionada, como eu posso colocar como eu estou fazendo aqui. Deixar no ambiente, até para trabalhar com Wi-Fi, ela vai modular essa frequência para que não seja tão prejudicial para você. Eu uso muito a infra quando eu acordo, porque eu estou com um tipo de hormônio, então eu vou lá e vou regular logo pela manhã o meu cortisol, e é incrível isso. Eu uso também, eu tenho o hábito de usar ela no final do dia, né? Quando eu finalizo o meu dia, que eu tomo meu banho, passo óleo de rícino no rosto, e aí eu vou, fico um pouquinho na infra para acalmar. Gente, o nível de sono é outro. Essa luz aqui, ela vai nutrir diretamente dentro da sua célula, na sua usina, né, de energia, nas mitocôndrias. É poderosíssimo. Então, gente, o que é que a gente vai entender hoje? Que ela é muito mais calor, é assim que ela age, ela é ciência, é regeneração, ela é vida em movimento. Então, Rafa, eu quero te ver aqui, viu? Quero te ver utilizando a sua. E aí, o que foi que eu melhorei de cara ao começar a usar? Primeiro que você vai ter uma questão capilar fantástica, você vai ter um cabelo mais forte, um crescimento mais rápido. Eu notei claramente em mim a pele, a regeneração, porque ela rejuvenesce. Outra coisa que eu notei fortemente em mim, porque depois que eu engravidei, a gente passa como mãe a acordar várias vezes à noite, né? E a gente pensa que vai fazer, acorda para fazer xixi. Não, gente. A gente faz xixi porque a gente já está acordado e como percebe o corpo, a gente vai lá e faz. Então a infra, ela junto com a organização hormonal que a carnívora me trouxe, ela me devolveu um sono restaurador. E não tem como a gente desinflamar um corpo se a gente não dorme bem, né? É dormindo bem que a gente formula hormônios, é dormindo bem que a gente regula hormônios, é que limpa, né, essa parte cerebral e que se renova, né, para o novo dia, para acordar com energia, com disposição.
Então, a infravermelho foi poderosíssimo, isso foi algo que eu notei rapidamente. Outra coisa que na época que eu adquiri, que eu comecei a carnívora, foi a questão de dores. Mas, me qual era a dor? No meu caso, a minha dor era um cansaço, um peso que eu tinha muito grande nas pernas, né? Cada pessoa, ela tem sua sensibilidade. Então, quando eu estou na Carbolândia, se eu fizer uma viagem e entrar na Carbolândia, com poucos dias eu já noto logo isso, aquele peso, que é a parte circulatória. Então, você usar a infra depois de um treino, a restauração muscular é muito mais rápida, né? Em dores abdominais, mulheres que têm cólicas, pessoas que têm desafios, né? Eu fiz implante, então eu passei óleo de rícino, eu aplicava no meu dente. Gente, a recuperação não tem comparação com você viver a vida, né, tradicional, vamos dizer assim, sem nenhuma estratégia de ajuda. Então, o que é que acontece? Ela penetra de 3 a 5 centímetros na sua pele, e isso é bastante. E ela vai lá dentro e te dá uma nutrição. A gente não come só pela boca, a gente come também pelo que a gente, né, pelo ambiente, pelo que ouve, pelo que a gente vê, pelo nosso sentir, pelo que coloca no prato, né? E essa onda de calor, ela vai é uma nutrição extra que você dá às suas células. O Rafa já tá aí com a proteçãozinha dele, ocular também, né, Rafa? Sim, sim, porque, nossa, às vezes eu passo 12 horas na frente do computador aqui, com duas telas, né? Muito branca essa luz artificial, mais as telas as luzes, né, que eu uso para filmar também, e meu olho no final do dia tá sempre ardendo, sabe? E são Então eu. ladrões de energia, viu? O cansaço nosso é infinitamente maior pelo tecido que a gente usa no corpo, quando ele não é algodão, quando ele não é linho ou seda, a gente sente muito isso. E pelo que você falou, todas essas luzes aí, elas estão roubando sua energia, né? A infra Exato. te repõe, o aterramento que a gente já falou em vídeos anteriores te repõe, né? E usar esse óculos é de muita inteligência. É, eu comprei agora esse daqui, na verdade chegou ontem. Esse daqui é amarelo, que ele é um pouco mais fraco e parece que eu tô com uma vista mais natural. Eu tenho um outro que ele é bem alaranjado e aí aquele bloqueia praticamente toda a luz azul, né, essa luz branca da tela, só que a minha vista fica toda alaranjada, né? Então esse daqui ele bloqueia um pouco menos, mas ele me parece que eu não estou usando nada. Então fica mais fácil para usar durante o dia, né? E aí eu deixo o laranjão lá para usar mais durante a noite, mesmo antes de dormir. Biohacking, Então, né? a infra, ela vai atuar nessa parte interna. É esse calor que vai nutrir suas mitocôndrias. Ela vai aumentar toda a sua potência, sabe, energética. E o que é que acontece, né? Muita gente pergunta, ô Mimi, a infra é igual à sauna? Não, gente, não tem nada a ver. A sauna, ela é totalmente diferente. A sauna aquece, sabe, o ar. A infra não, ela aquece a sua célula, o seu corpo. Então é totalmente diferente, não vai sobrecarregar o seu sistema cardiovascular. Então muita gente tem muitas dúvidas. Eu, sabe, sempre sou perguntada sobre, ô Mimi, qual é a distância ideal? Não existe, gente, uma distância ideal. Eu tenho uma idade, um tipo de pele, né? Moro em um clima. Jamais vai comparar a distância que eu vou colocar aqui, morando no Nordeste, com 40 graus, a infra para o Rafa, que mora quantos graus aí, geralmente, Rafa? Nossa, hoje deve estar uns 10 graus aqui e tá no outono ainda, né? Até para o Rafa, como um aquecimento, vai ser num nível tão saudável, mas ao mesmo tempo ele vai fazer duas coisas com um único, né, um único aparelho, porque o ambiente dele vai ficar mais gostoso, vai ficar nutritivo, vai estar trazendo saúde para ele e ele ainda vai estar aquecendo, porque não é brincadeira, gente. 10 graus, sinceramente. Para mim, assim, para o meu É, corpo, que sou do Nordeste, é uma coisa assim incabível. Quando faço viagem para lugares frios, eu sofro muito. Não, para mim, não dá prazer, sabe? Porque eu acho que eu estou acostumada com uma coisa tão quente que quando vou para Gramado, tem certos passeios que eu prefiro nem fazer. Todo mundo vai fazer, eu digo, ai, me deixa aqui, quietinha, porque chega a ser uma coisa que tira muito a pessoa do natural, né? Eu não imagino que é viver, sabe, muitos meses do ano com muito frio.
Nem me fala, nem me fala. É, depois da carnívora, a minha prioridade agora é sair daqui e ir para uma cidade com calor, com sol. Mas tudo bem, um passo de cada vez, né? É, vai chegar a sua hora, por enquanto você vai usufruir do poder da infra e a distância, gente, não tem uma distância ideal. É você que vai sentir qual é a distância que fica confortável para você. Então, para cada tom de pele, para cada idade, pode ser usada por todos, deve, né? Com o pet, no seu bebê, quando minhas afilhadas vêm para cá, que ficam comigo, eu coloco elas para dormir na infra. Gente, é um sono. E as mães reclamam: ah, mas elas acordam muito. Aqui com a Dindinha, elas dormem a noite inteira, ultrapassa da hora, que eu coloco na infra. Então, elas vão tomando aquele banho e vai acalma muito, porque regula, melhora o humor. Então, você tem um sono reparador, e aí vocês vão perceber como é delicioso, né, usufruir disso. Então, todos podem usar. A distância é que seja confortável para você. Mas com observação da responsabilidade. Se eu tenho uma criança pequena, eu não deixo a infra de qualquer forma num lugar acessível, porque se colocar a mãozinha, vai queimar, porque ela esquenta realmente. Então, só esse cuidado. Teve uma aluna que ela dormiu com a infra no sofá. Então, botou no braço do sofá, o sofá era fofinho, e aí, no movimento dela no sofá na noite, ele caiu. Tanto ela se queimou na perna, como ela queimou o sofá. A lâmpada ficou encostando no sofá e a espuma, né? E o tecido, ela abriu um buraco. Então, fica assim, né? Essa observação. Coloca no lugar seguro, em um negócio plano, fixo, sabe? Que possa ficar ali, que você se mexa, se levante e não seja algo que toque em você, no caso de dormir. Mas quando você faz em algum local pontual, ah, vou colocar no abdômen, eu estou sentindo cólica. Você coloca próximo, coloca um olhinho de risco, não aplica ali por um tempo. Mimi, quanto tempo? Sempre eu digo, gente, no mínimo de 10 a 20 minutos. É um tempo que você já vai sentir mesmo a dor modificar, reduzir mesmo. Ah, isso acontece na mesma hora? Acontece. Acontece. Você vai fazer para alguns, se for algo muito crônico, vai durar dias, semanas. Para quem é uma dorzinha pontual, vai melhorar mesmo. Quando eu sinto algum desconforto na lombar, eu aplico e fico lá lendo ou trabalhando online. Quando eu levanto, já está totalmente diferente. É impressionante. É impressionante. Acho que é por isso que eu até hoje não comprei, porque quando eu estudava e via relatos, eu falava, gente, mas isso parece tão bom para ser verdade, sabe? Acho que é igual a carnívora. Antes da gente começar, a gente vê todos aqueles relatos, a gente fala, nossa, parece tão bom que parece até mentira, né? Só que quando a gente começa e sente na pele, a gente vê, opa, peraí, realmente é verdade e é um caminho sem volta. E acho que deve ser algo parecido ali com a infravermelha também. Acho que uma das minhas maiores dúvidas é sobre o olho, né? Não faz mal para os nossos olhos olhar ou ficar perto assim? Não, porque por isso que ela regula os hormônios. Qual é o primeiro item que nós precisamos fazer, quanto humanos, para se reconectar à saúde e à vida e para organizar nossos hormônios? Quando a gente fala de alguém assim, ah, eu tenho insônia crônica, o que é que as pessoas recomendam, os mentores, médicos? Ah, faça a higiene do sono. Ah, regule o ciclo circadiano. E qual é o primeiro item, Rafinha? Acordar e diretamente olhar o sol. Esse é a primeira coisa que qualquer pessoa que precisa se regular, voltar a ter saúde, sabe, melhorar em qualquer coisa do seu corpo, ele precisa olhar para o sol. Só essa ação já dá uma resposta para o corpo, hormônios da noite já começam a ser produzidos, é de manhã que a gente começa a organizar o nosso sono. E isso é algo que todo mundo, né, tem medo, porque a gente aprendeu tanta coisa errada, gente. Não pode sol, ai, vai ter melasma. Ah, eu tinha tanto melasma, né? Lá no meu Instagram, tem no tópico, no destaque sol, tem meu antes e depois. Eu tinha uma carinha de palhaço mesmo, manchas enormes, enormes. Aqui era dois pedaços assim, preto, preto mesmo. Eu já tinha tentado de tudo na vida, os maiores e mais caros procedimentos.
muito ácido, muito ardor. Eu me privava de brincar com as crianças na praia, de viajar e ficar numa praia, numa piscina, porque eu não podia, e era cheio de protetor, de bloqueador, e a cada dia piorava. Até compreender que o que queimava em mim não era o sol que fazia mal, não é a luz, era o que eu ingeria, né? Um monte de óleo vegetal, um monte de produto industrializado, um monte de pacotinhos que eu comia. E aí essa química, quando vai ao sol, queima, não é o sol, é o que eu ingeria, as tranqueiras, né, como eu chamo, da vida. E aí, com a infra, ao contrário. Comendo carne e gordura, nossa pele tem uma proteção, né, natural. A gente está ali limpando parasitas, a gente está retirando mofo. E o mofo, gente, quando é que dá mofo, Rafa, na casa da gente? No inverno, na umidade, na falta do sol. Isso aqui é curador. Então, pode usar sem nenhum medo. Pode acordar aí quando tiver o sol, mesmo que seja tímido, mesmo que seja frio. Só em estar em contato, porque tá ali com nuvem, tá aí onde você mora frio, não tem aquele sol que você vê a céu aberto, mas só em você ir para a claridade, como você vai ali, mesmo com frio, você vai lá aterrar, e estar ali fora, você está recebendo raios solares. Porque não implica em estar um sol brilhante para que você receba luz solar. Ali também há luz solar, né? No seu caso, é tão frio que você não consegue estar ali sem camisa, por exemplo. Mas olhar para o sol, você ir para o lado de fora na hora que você acorda, isso é medicamento, sabe? Isso regula a pineal, isso descalcifica a pineal, isso aumenta a sua intuição. Você vai ver a vida com outros olhos, entusiasmo, sabe, de viver. Porque qual é o papel da indústria? Colocar flúor, cloro, um monte de tranqueira, muito industrializado para quê? Para calcificar. Então, muita gente está fora, né, da sua missão. Olha que quando você foi carnívoro, como você teve outra energia, outras ideias, outra força, sabe? Outra alegria, coragem para fazer as coisas, mudando, sabe? Totalmente sua vida de 360 graus, com outros projetos, porque você começou uma nutrição potente. E aí você começa a deixar de ingerir coisas, você melhora a sua água, você passa a aterrar, você começou a fazer coisas que vai limpando, né, o seu campo. A carne e a gordura, ela muda a sua frequência. Então, eu não sei aí no seu país, mas aqui no Brasil é fácil da gente desparasitar. A gente tem protocolos, né, com a IVM, com outras formas. E aí, gente, não tem como. Quando a gente também limpa isso, a gente melhora. Quem tem muitas questões de pele tem a ver também com parasitas. Desparasitação é fundamental. E você fazendo isso, você muda a sua frequência. Então, pessoas que têm muita ansiedade, pessoas que estão assim com depressão, tristinhas, acorda sem vontade de viver, sem essa alegria, sem essa força, sabe? Quando você diz assim, meu Deus, se Deus me levasse hoje, estava tudo bem. Não é você, não é você que está falando isso, são parasitas, entende? Eu tô pesquisando bastante sobre a desparasitação, né? Eu não faço ideia de como fazer isso aqui em Londres, mas eu tenho muito interesse, porque, poxa, eu dou remédio de parasita e de verme pro meu gato a cada 3 meses, 4 meses, por que que eu não daria pra mim, né? Rafa, eu fiz uma experiência. Tem. Essa semana vai fazer 15 dias. A minha filhada adoeceu, a mãe precisou viajar, né? Questões pessoais. E ela ficou com uma pessoa, mas ela ia piorando, estava piorando, ficando gripadinha. Todo mundo dizendo, "Ah, ela não está dormindo nada." Ela nunca tinha ficado aqui em casa, porque ela só tem 10 meses. Aí eu disse, eu vou buscar. Posso buscar? Pode buscar. Eu peguei ela, trouxe para minha casa. Tem um rios, tudo filmado. Depois vá lá olhar, tá no meu feed. Caramba, eu acordava com ela cedinho. A gente olhava o nascer do sol. A gente olhou o pôr do sol. Eu aterrava ela, botava os pezinhos na terra. Mesmo eu carregando ela no meu colo, eu estando com os pés na terra, ela também estava aterrando. Eu só dei proteína para a menina. A mãe mandou a lata, aquela lata daquela marca maravilhosa, só que não. A mais cara que tem. Eu digo, vai comer? Não. Na casa da Dindinha carnívora, de jeito nenhum. Ela já tem dente 10 meses. De manhã eu fiz ovinhos mexidos, dei para ela, filmando e ela comendo aquilo. Parecia que estava comendo o céu, porque o corpo sedento por proteína.
E aí no almoço eu fiz caldo de mocotó, bati com carne moída. Como ela é da Carbolândia, não ia mudar, né, 100%. Eu botei um pedacinho só de raiz de macaxeira para ficar aquela papinha, né, fácil dela engolir. Peguei um comprimido de IVM, quebrei, porque ela não engole, né, comprimido. E aí eu peguei e coloquei na primeira colherzinha da papinha dela e dei. Meu amigo, ela nem anda, nem bota o pé no chão, viu? Eu aterrei ela aqui em casa, mas ela não caminha ainda, tudo é com tapetinho, só toma leite. Saiu. Saiu muito não, saiu milhões. Tá filmado lá, depois eu dei uma olhada lá. Enormes, um monte nas fezes dela. E aí você me diz, 10 meses, não caminha, não come nada na rua. Imagine nós, Nossa senhora, menino, que uma cesta usamos assim. shampoo, creme, porque tudo isso está cheio, viu, gente? Através de produtos de limpeza da casa, através dos alimentos, através de tudo que a gente faz, do ar, né? Da água, de tudo que a gente faz na vida. E que vem nutrindo isso sem limpar, ó. Não tem como não ter água na pele, gente. É Gente do totalmente céu. ligado a isso. E você vai ver lá, depois, olha lá a fraldinha dela, você não vai acreditar. Aí diz, meu Deus, uma bebê de 10 meses. O que tinha de mãe que mandou mensagem para mim, Mimi, por isso que minha filha tá gripada não sei quantos meses. Por isso que é catarrenta, por isso que não tá dormindo, porque ranger dentes, não dormir, ter problemas de pele, cabeça coçando, menino enjoadinho, menino birrento, que tudo cai no chão, se esperneia, tudo isso é comportamento de parasita. Tem como estar feliz com isso. Agora imagine uma bebê com fralda, né, com isso incomodando lá, e ela não sabe falar. Ela não pode com a fraldinha botar nem o dedinho lá para coçar, porque a gente ainda dá nosso jeito adulto, né? Quando sente umas coisinhas diferentes, um bebê. Você imagine nós, né? Depois de 30, 40 anos, tem pessoas que depois que viram esse vídeo dizem, Mimi, meu filho tem 18 anos, eu nunca desparasitei, vou comprar hoje. E aí, muitos comportamentos que as pessoas dizem ser da pessoa, não é da pessoa. Mas tem que saber fazer isso, né, Mimi? Não pode simplesmente comprar um negócio desse e sair tomando, né? No caso da IVM, pode. Estou falando IVM, gente, para não falar o nome, porque não dá para falar o nome aqui. Mas quem tiver interessado, depois fala com a gente, que tem como a gente ensinar. Mas tem coisas que não dá para falar, porque senão depois o Rafa não consegue salvar. Mas existem protocolos tranquilos, leves, qualquer pessoa pode fazer, gestante, idosa, porque tudo que a gente ensina é na base de uma coisa leve, onde qualquer pessoa pode fazer, de um neném até uma pessoa de 100 anos. Então, isso que é o bonito da carnívora, não tem restrição, porque quando algo me restringe, já acende um alerta. Por quê, né? Eu só posso fazer isso de um jeito, só posso fazer isso até tal dia. Não, gente, é tão bom que a gente pode fazer uma vida inteira, pode repetir todos os meses, até. Então, voltando aqui para nossos, né, nossa lista de benefícios, um deles é que a infra, ela remete ao movimento do exercício. Entendeu? Muita gente, eu posso fazer exercício usando a infra, deve, né? Apesar dela já trazer isso para dentro de você, porque ela melhora a circulação, ela melhora a oxigenação e ela ajuda na queima de gordura. Entende? Então, vamos aos benefícios, né? Vamos à nossa lista poderosa, para que vocês não esqueçam, tem gente que gosta, né? Eu sempre sugiro que tenha um caderno sem mimimi, tenha um caderno aí primal, tudo que for bom, gente, pontual, que você ouve, não ouça para entrar por aqui e sair por aqui. Porque seu tempo é sagrado. Se você parou para ler essa live, você tem que ter um caderno para anotar tudo que é de mais importante, para quando você precisar, você vai lá e acha rapidinho e coloca em prática, que o mais importante de tudo é você colocar em prática. Então, o primeiro benefício, ela melhora a circulação e oxigenação celular. Ela também reduz dores musculares e articulares, fato e rápido. Desintoxica o corpo, né, via suor profundo e pela restauração que ela faz interna. Ela estimula o metabolismo e auxilia na perda de gordura. Muita gente diz: eu não estou conseguindo, né? Faço a mesma coisa há anos, vinha conseguindo reduzir, depois estagnei. Tanto o aterramento vai potencializar isso, vai fazer mover isso, como também a infravermelho.
Então melhora a qualidade do sono e do humor. É impossível, gente. Vocês vão notar, quando o Rafa adquirir, ele vai dizer isso com propriedade. A gente fica um tempo e já começa a acalmar. A gente já abre a boca, boceja. É altamente relaxante. Imagine, pessoas com insônia usar algo tão simples e melhorar, né, sua noite. Então, ela favorece a produção do colágeno e a regeneração da pele, né? Pessoas que, né, precisam muito disso. Pessoas que, né, fazem uma cirurgia, a gente que já tem uma certa idade, então eu passo óleo de rícino. O óleo de rícino, ele já tem uma profundidade imensa para restaurar e para penetrar. Imagine com esse aquecimento, com esse calor. Então, ele vai levar rapidamente para o lugar que interessa. Então, o que é que vai acontecer mais? Você vai aumentar a sua energia e a sua clareza. Porque, mas Mimi, não relaxa, relaxa. Mas eu não falei que tem dois momentos. A gente não tem duas equipes, ou vamos dizer assim, hormonal. Os hormônios da manhã não são os hormônios da noite. Se eu estou gestante, eu extraio aqui do meu seio um leite da manhã, eu não posso pegar esse leite, quem tem sabedoria, mesmo vou viajar e vou anotar. Não, você tem que anotar que foi retirado de dia, porque se você der para o seu filho à noite, ele não vai dormir bem, ele vai ficar energético, porque ele veio de um horário diferente, de hormônios diferentes. Então, o leite da noite, ele vem carregado de uma nutrição, porque Deus é muito sábio, né? É inquestionável a criação divina. E o da noite é outro nível, é outra coisa. Por isso que eu gosto de usar nos dois momentos. Eu uso ao acordar com um objetivo de baixar meu cortisol, de organizar, sabe? Começar meu dia. E eu uso à noite para outra fase, aquela melatonina, aquele, sabe? Tudo que eu quero sentir para ter um sono muito mais restaurador. Então, é muito simples fazer isso. É algo muito prático. Você pode deixar no ambiente acendendo para tudo. E eu vou dar uma dica extra aqui, porque essa família merece, né? A Primal. Eu tenho dentro do meu banheiro dois bocais, né? Eu tenho também mostrando lá nos meus destaques, quem quiser ver. Por quê? Um eu deixo na luz normal, para quem for necessário. Às vezes a pessoa quer fazer uma maquiagem rápido, vai precisar de uma luz forte, amarela, tudo bem. Mas se eu acordar à noite por algum motivo, alguém tiver doente na minha casa, que pode acontecer, eu ligo, quando eu levanto à noite, o bocal da luz vermelha, mas ela não é uma infra. Eu não preciso investir um valor mais alto para ter uma luz infravermelha só para ir lá, usar, fazer um xixizinho e voltar para o meu quarto. Um exemplo. Então eu ligo, ela só é a lâmpada vermelha. O que é que ela vai fazer? Ela não vai ativar, ela não vai me despertar, ela não vai cortar meu sono, porque eu não estou entrando em contato com a amarela. Então eu tenho no meu banheiro uma luz vermelha simples, comum. Você vai pagar o quê? 3, 4 reais. É interessante. E eu tenho a infravermelho para usar como terapia. Então são duas coisas diferentes. Não pode, gente, ser qualquer uma. Não pode ser ela pintadinha de vermelho, que teve alunos que, né, caíram nessa pegadinha e depois, minha lâmpada está descascando. Não, meu amor, ela não descasca. O próprio vidro, ele é duro, ele é grosso e ele já é vermelho mesmo, né? Não é algo que vai pintar. Então, preste atenção, compre, né? Pode pedir pela internet, mas veja um site seguro, veja lá as pessoas que já adquiriram, confirmando que é algo bom, né? Eu uso a lâmpada da Empalux, porque eu comprei só a lâmpada. Se você já tem um lugar que você tem um suporte, compre só a lâmpada, fica mais econômico ainda, né? Ah, Mimi, eu não tenho, quero comprar completo. Também é algo que não é caro, gente. Vocês não têm noção do investimento e das vantagens que você vai ter. Você vai poder perceber isso no primeiro dia de uso. Não é algo que você vai ver, ai, daqui a quanto tempo? Não. É hoje, quando você colocar, né, para assistir uma TV, para finalizar seu dia, ver um filmezinho, você vai dormir, não vai conseguir ver nada. Porque você vai relaxar um tanto que você vai, quando você vai se pegar, o filme acabou e você não sabe nem, não passou nem no primeiro episódio, já está lá relaxadamente em sono profundo. Então, vale cada centavo aplicado. Então, muita gente, até conversei com o Rafa sobre isso, porque a gente, quando a gente encontra a saúde, quando a gente encontra a sabedoria, o que é que acontece? A gente foi tão viciada a comprar coisas, e, né, como o Rafa falou anteriormente, que as pessoas dizem, nossa, é tão simples que eu não acredito.
porque realmente a gente se desconectou da natureza. Porque essa infra aí, gente, ela existe de forma natural. Ela existe no nascer do sol, aquilo é a mais poderosa infra que tem, é a luz mais pura, mais limpa quando a gente acorda, né? Geralmente 5h20, 5h25 que o sol nasce. Nós temos essa segunda chance de ter a infra no final do dia, no pôr do sol, que é fantástico. Nós temos também a possibilidade de ver a infra através do fogo, que é outro elemento, né? Aquela chama, se você acende uma fogueira ou até uma vela e você fica algum tempo olhando para ela, isso já tem poder de melhora sobre você, né? Então existem essas possibilidades que você pode também usufruir até você comprar a sua infra. E aí tem essa modernidade de você adquirir, de poder levar ela para qualquer lugar, de você, né, Rafa que luta, se machucou, colocar no joelho, colocar no braço, né? Fez algum tratamento dentário, coloca. Tá com muita queda capilar, passa na raiz um óleo de rícino e coloca a infra. Porque existe, viu, gente, o capacete de infra para quem precisa de tratamento bem focado no couro cabeludo, Rafa. Tem pessoas que estão ficando careca que compra, eles já vêm com as luzinhas, você só encaixa e fica ali recebendo a terapia. Nossa, eu fui num evento recentemente aqui em Londres de biohacking, né? Que é o biohacking, né? É. E eu vi muitos tipos de luz vermelha, desde máscara também, para rejuvenescimento da pele, a botas, sabe, mantas, cama que o cara entra, né? De tudo, sabe? Até uns que, sabe, o cara coloca aqui no ombro, sabe? Encaixa aqui assim, deixa aqui para dor no ombro, deixa nas costas, deixa no cotovelo, joelho, sabe? É uma loucura, né? Acho que esse mundo né, da longevidade, do biohacking, só vai crescer daqui para frente, eu acho. É fantástico, né? E qual é a vantagem de ter a lâmpada? Porque tô aqui, se tivessem aqui 15 pessoas nesse mesmo ambiente, todo mundo estava se beneficiando, né? Eu acho que eles criaram isso para vender a proposta de curar uma dor articular. Olha como a indústria faz, né? Exato. Mas se eu posso receber isso no meu corpo inteiro, por que eu vou comprar só um pedacinho para colocar aqui no ombro? Porque é muito mais caro, porque tem suporte de encaixe, né, velcro, tal, mas a gente aqui é a Exatamente. simplicidade. Uma lâmpada, uma única lâmpada, toda a sua família está sendo beneficiada. E se precisar colocar em algum lugar específico, bota ali direcionado, mais próximo nesse lugar. Qual a diferença, né? E as pessoas ficam assim, Mimi, o que é que eu poderia comprar? O que é que eu poderia fazer? De tão simples que é ter saúde, quando a gente se remete, né? E se lembra que é somente sol, que é carne e sal, né? Comer uma carne gorda o máximo que puder, aterrar, dormir bem e se hidratar com água e sal. Caramba, aí a pessoa diz: Meu Deus, e todo suplemento que eu sempre comprei, né? E tudo que eu sempre precisei, né? Disseram que eu precisava. Gente, nunca nós vamos encontrar saúde comprando alguma coisa, né? Nesse sentido que eu falo de medicamento, muita gente correndo para repor hormônios, muita gente correndo para um monte de coisa que precisa realmente pensar um pouquinho, porque algumas pessoas vão precisar, vai, gente. Quem retirou algum órgão, ela vai precisar repor, ela vai precisar olhar para isso mais de perto, né, com um especialista. Mas se eu tenho tudo aqui em mim, eu tenho que me fazer uma pergunta: por que não está funcionando? Né? O que é que eu estou deixando de fazer que eu vou repor? Ah, Mimi, eu já arranquei, tenho que repor, realmente. Né? Mas se Rafa tem todos os órgãos dele, tem a tireoide, por que ele está tomando T4, T3? Porque quando a gente coloca algo que o corpo pode fazer, o corpo para de fazer. O corpo é inteligente. Se eu já estou recebendo, eu não vou precisar elaborar. E aí ele se acalma. É como uma criança, né? Quando tem acne na adolescência, que foi o que fizeram comigo, ah, tem que tomar um anticoncepcional por causa das espinhas, que a Mimi está com espinha. Então eu fui lá, tomo anticoncepcional, entrei na menopausa aos 15 anos, eu calei meus hormônios, um exemplo. Claro que isso não vai dar bom, né? E por que eu tô com acne? Nunca ninguém me perguntou o que é que eu comia, o que é que eu fazia. Então a gente precisa se perguntar algumas coisas antes, né, de tomar uma atitude como essa, de comprar algum medicamento
para estar ingerindo, porque hoje em dia é o que mais tem roubado vidas depois da, né, parte cardíaca e de CA, do câncer, é o uso de medicamento assim, ó, aleatório. E aí, com a facilidade da internet, a gente ouve e todo mundo sai correndo para comprar. Ninguém se faz uma única pergunta, né? Uma hora é Lugol, uma hora é um chip, uma hora agora são os peptídeos que estão na moda. Carlinha até brincou esses dias nos stories. Mimi, eu quero que alguém me explique o que é isso. Gente, como um bife, ele é a parte pequena, vamos supor, assim dizendo, né? Grosseiramente, da proteína. A proteína é construtora, os peptídeos são construtores também, só que é a parte menorzinha. Então, se eu como um bife de fígado uma vez por semana, se eu como carne todo dia, para que eu vou comprar um suplemento de peptídeos? Se eu estou comendo tudo já dentro de uma carne que está ali pronta para mim, né? O boi foi lá, comeu a grama, tomou o sol, pegou aquilo, transformou aquela clorofila em vida, em gordura, em proteína compatível com o meu corpo, com a minha biologia. Então, eu não tenho quatro estômagos para comer vegetais, mato. Ele tem, então ele come e coloca tudo aquilo para virar aquela delícia que é a carne e tá ali tudo pronto para mim. Então, eu não posso deixar, né? Fazer essa troca, porque tem muita gente com uma saúde bagunçada por conta dessa troca, né? Essa troca que tem muito antinutrientes, que ele sabe lidar com isso e metabolizar, mas nós não. Em alguma hora essa conta vai ser cobrada da gente. Exatamente. Nossa, você falou né, dos remédios para espinha, né? Eu tive muita espinha na adolescência também. Nossa, né, eu tenho marcas até hoje, né? De quantas espinhas eu tive mesmo violentas, né? A ponto de ter que tomar Roacutan, né? Eu não sei qual que você Tomei. tomou. É esse que é para para parar os hormônios, né? No caso, para Não, eu tomei ele, tomei anticoncepcional também. anticoncepcional Ele também. é terrível, gente, para a saúde. Me Tanto é que é destruiu, eu um lembro. comprimido, parece veneno, uns comprimidos miudinho, né? Vem num vidrinho com É, pinguinho lá dentro. E a médica mesmo diz, não pode tomar recorrente. É tanta recomendação para você ver da droga que é, né? Que a gente ingere confiando na palavra de especialistas, quando a gente meu não Deus. estuda sobre saúde, sabendo que isso tudo começa no intestino, tudo que tiver na pele, tudo, gente, que entra, que passa pelo intestino, depois ele vai passar pelo fígado. É o fígado gritando, dizendo assim: eu preciso limpar, eu estou intoxicado. E aí eles não falam sobre a alimentação, eles não perguntam se a gente treina, eles não perguntam a hora que dorme, ele passa medicamento que é para secar a espinha. Vai secar nunca. Porque aqui está cheio de bactéria comendo açúcar e as tranqueiras que eu ingeri. Então tá ali, ó. Acne, cravo, isso é fezes de parasita. Muita gente pensa que é outra coisa, mas não, é fezes de parasita. Eles se alojam e tá ali, ó, urinando, defecando, infeccionando, né, o Nossa folículo e vai dar senhora. ruim. Eu tinha Gente, demais, Rafa, de apertar uma e estourar três assim ao mesmo tempo, sair aquele secreção horrível. A lágrima descia quando eu ia fazer limpeza de pele. Ia pelo ombro, ia pelas costas toda. Tenho fotos para comprovar, tá tudo lá nos meus destaques. Como era a pele quando eu estava na Carbolândia. Que é isso, gente, é um corpo caramelizado. as minhas eram internas, não dava nem para apertar, para poder estourar. Eram internas mesmo, que Nossa. se apertava, ela inflamava, ela ficava até pior, né? Então, nossa, realmente o Roacutan, tudo bem, ele parou nada, né? Nossa, nem, eu devia ter uns 13 anos na época, mas foi tenso, né? E fora outras coisas também, né, que aconteceram aí na minha adolescência, que, né, desde retirar as amígdalas, né, porque ficava sempre gripado, né, retirar carne esponjosa do nariz também, porque estava sempre com o nariz entupido, passando, né, remedinho para desentupir, né, e a lista é longa, né. É, você vê, alguém em algum momento disse assim: Rafa, desparasite, retire leite, derivados, isso é uma São tão alergia, simples, né. né? Ninguém nasceu, gente, para consumir leite e derivados. Por mais que algumas pessoas digam, né, não concorde, mas o leite, ele tem um hormônio do crescimento e ele é feito para um certo tempo de vida.
Tanto é que a gente, na nossa mãe, a gente não toma leite. Tipo assim, eu tenho agora 52 anos, eu tomaria o leite da minha mãe hoje? Não. Quando começa a nascer dentinho, já é outra fase da vida. Os bezerros também, assim, todos os animais são assim. Ele tem um período que ele consome e depois ele vai ficando jovem, acaba aquilo. Não é para tomar mais. Então, quando a gente insiste, continua tomando leite, você vai crescer o quê? Se você não cresce mais. Eu não cresço mais em estatura. Eu vou crescer o quê dentro de mim? Miomas, CA, nódulos, cistos, porque ele vai ter que ir para algum lugar. E as pessoas não É, entendem isso, não compreendem isso. E ele é realmente, a gente fica viciado, a gente quer cada vez mais. A maioria das pessoas, né? Quando relata alergia, elas sofrem para largar o iogurte, o queijo, porque realmente é viciante. Né? Ele deixa a gente anestesiado, ele é um opioide. A gente come aquele iogurte grego, chega e a gente revira os olhinhos, a gente, cremoso, gostoso, né, Rafa? Você gosta? Conte aí como é a sua experiência. a gente estava falando agora, antes de começar o podcast, né, que eu tô experimentando a vida sem laticínio, porque até a semana passada eu me entupia de laticínio, principalmente o iogurte. Nossa senhora, eu era viciado. Né, acho que agora, depois de uma semana, eu já tô me controlando, já tô me sentindo um pouco melhor. Mas aí a Mimi começou a me falar tudo isso que ela tá falando agora, e aí só me fortaleceu a crença de que realmente o laticínio ele é inflamatório e prejudicial, né? Bastante, gente. E não precisa, né, acreditar no que a gente fala. Eu sempre digo, viva a sua experiência. Eu tenho problemas respiratórios, eu tenho sinusite, rinite, inflamo sempre a garganta. Isso é cândida, gente. Quando sobe, né? Principalmente na lua cheia e nova, que nossas águas, nosso corpo é feito de água. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai subir e vai inflamar. Isso é cândida na garganta, no ouvido. Então, vale a pena você tirar e testificar. E é experiência, né? A gente sempre diz, seja cientista de você mesmo. E você vai ver que melhora sem nenhum medicamento, que é o principal, nenhum medicamento. É parar de atrapalhar Totalmente. o corpo e ele dizer, "Oh, nossa, agora não está entrando essa sujeirinha, eu vou poder limpar." E aí ele começa a limpar sozinho. O corpo é autocurante, ele é autolimpante, ele só precisa que a gente pare de atrapalhar. Depois de uma semana aqui sem o laticínio, eu já percebo uma melhora. Pela primeira vez na vida, eu fiquei uma semana sem usar os hidratantes que eu usava super, super fortes. Não é o hidratante convencional, é um hidratante caro que realmente hidrata, né? Mas por uma semana eu não usei, eu não vivia mais sem esses hidratantes, né? Eu tinha hidratante no carro, no quarto, na sala, na cozinha, porque eu tinha que estar constantemente passando eles, senão a mão ficava, sabe, sangrava mesmo, de tão feio que ficava o negócio. E agora, por uma semana eu não uso mais. Eu tô usando só o óleo de coco e tal, mas eu vou melhorar. Eu vou pro talo, pra gordura bovina, tudo mais. Mas eu já percebo que em uma semana sem o laticínio já tá melhor. Só que eu ainda não tô cantando vitória. Eu acho que eu ainda vejo machucados, né? Ainda não recuperou. Mas, poxa, a vida toda consumindo, né, altas quantidades de laticínio, de whey protein por muitos anos, quase 10 anos já com essa dermatite na mão. Então não é uma semana que eu vou esperar o resultado 100%, né? Eu vou dar mais tempo para isso, mas já percebo a melhora. É porque está ligado ao intestino. Então, a cura intestinal não é mágica. É como o Rafa falou, a gente vai trazendo isso de muitos anos, e aí é no mínimo de 3 meses em diante. Aí você retirar ovos, você tem essa recuperação super rápida. E se você ficar no ruminantes, fazendo a Lion Diet, só carnes, né, bovinas, cordeiro, só ruminantes, gente. Aí isso se potencializa, é rápido demais. Você vê o resultado nitidamente, que o corpo se restaura numa velocidade, sabe? E aí, qual é o melhor hidratante? Porque a gente não come só pela boca, a gente come também pelo que coloca na pele. É o talo, né? A banha, principalmente se você fizer ela bovina. Então, você vai passar, é muita vitamina. É uma coisa assim fantástica. Então, qual é a simplicidade? Preparar a gordura num temperatura baixa, deixa lá no fogo, só a gordura bovina, ela vai soltar o óleo, você faz sem sal para usar na pele, depois você peneira. Se você quiser uma cremosidade que fica uma textura de mousse, você vai triturar, você vai bater na batedeira como se fosse um bolo.
E aí você pode colocar algum óleo essencial para potencializar isso. No caso do Rafa, eu sugiro melaleuca, mas poderia ser lavanda também, que é calmante, pode ser também um pouco de rícino, e vai ser incrível. Quando der a pele, ela vai absorver assim com total potência, né? O rícino, como ele tem uma penetração altíssima, eu usaria o rícino com o talo. E aí, meu amigo, você vai ficar livre disso, pode ter certeza. Mimi, você me recomendaria tirar os ovos também agora, já que eu tô passando por essa experiência aqui da alergia nas mãos, junto com o laticínio, também, por um Sim. tempo? Por quê? Porque a clara, ela é meio de cultura. A clara do ovo. Você vê que as vacinas, né, eles utilizam a clara. A gema é a parte, é a gordura, e a clara é esse meio. A clara, ela ultrapassa a barreira intestinal. E aí ela demora um pouco mais. Quando a gente retira, é muito mais rápido. E as pessoas às vezes confundem isso. Ah, mas o ovo não é um alimento bom? Ele é maravilhoso. Se você tem saúde, mas quando você tem algo mais efetivo, você tem algo autoimune, algo, sabe, que você quer curar mais rapidamente, se você retira ele e faz a Lion, né? Come só carne bovina, cordeiro, né, é muito rápido, gente. Eu tinha cândida recorrente. E aí eu fazia carnívora e virava e mexia e a cândida aparecia nas luas. Eu não tô comendo fruta, não tô comendo açúcar, por que a cândida? E aí depois, quando eu entendi isso, estudando ovos, retirei ovos e aí foi outro nível. Acabou. Porque o que é que vai acontecer? Você vai fechar todos os buracos que tem no seu intestino, são fissuras. Que aí você passa fezes, líquido de fezes para o seu sangue e contamina. Então fica aquela coisa recorrente te inflamando. Então vai ter um resultado em outro nível se você fizer a Lion Diet, nesse caso, então você vai ficar livre de algo que, como você disse, são anos que você vem com esse sintoma, né? Te atrapalhando, te incomodando. E, gente, a gente não é, né? A gente está a partir da vida que a gente leva. Então, quando a gente tem essa consciência que eu posso mudar isso sem usar medicamento e comprovar isso no corpo, cara, isso não tem preço, não. Isso tem um valor que a gente compreende, né, como a gente vê no filme, alguém se cortando e aquilo se regenerando. Ah, porque é em filme, não. Esse é o nosso corpo. Mimi, eu acho que você vai me convencer a tirar ovos, porque desde que eu comecei a carnívora, né, além dos laticínios, eu tenho comido de 5 a 10 ovos por dia, né, porque me ajuda, né, a complementar ali, né, o prato e tudo mais. Mas eu percebo que, tirando o laticínio por uma semana, eu já vi uma melhora. Mas eu ainda sinto umas coceirinhas e tal, que, tipo, poxa, já não é o laticínio. Então, você falando agora dos ovos, né, da clara principalmente, né, porque a gente sabe que a gema é bem sagrada ali, mas a clara, por ser, né, esse terreno fértil aí para as bactérias, para os parasitas, talvez eu tire então um pouco os ovos. Calma, uma coisa de cada vez. Eu tô me acostumando com o laticínio ainda, mas eu já vou colocar na lista aí para retirar os ovos só por um tempo, né, para ver se acelera o processo de melhora aqui na minha mão. Não, você vai perceber que você, vamos supor, não está coçando, você vai perceber com sintomas. Agora também eu quero te perguntar o seguinte, no caso aí que você fala da hidratação do talo, né? Você use o talo, retire os ovos, faça pelo menos, vamos supor, 3 dias e observe se você vai ter essa melhora, né? Da mão coçando, desse sintoma. E no caso de você morar fora, a dica que eu ia dar é que você tem aí facilmente a quercetina. Não Nunca sei. olhou, né? Anote Não, aí mas e você vou olhar pode aqui. verificar isso, porque às vezes alunos que a gente tem fora, né, do país, a quercetina, quando eles não acham IVM, é o que eles usam. E tem um efeito muito bom para você fazer essa limpeza, entendeu? No seu corpo. Nossa, quercetin. Achei. Aqui tem tudo. É só às vezes o nome não bate, mas acho que esse aqui tem um nome bem parecido. Caramba, Mimi, sério mesmo? É um efeito parecido com o Com a de IVM, desparasitação? Tá brincando. é. Nossa, Mimi, vou comprar agora então. Você vai ver que vai ajudar, porque isso também na tua pele tem a ver. É um dos sintomas também. Gente, sério mesmo? Eu já tô querendo, eu já tô É. louco pra tomar esses negócios pra poder fazer a desparasitação, mas como eu ainda não sei, então eu acho que eu vou comprar esse suplemento aqui.
Compre, você vai Mimi, ver. E depois a gente vai gente, trocar ideia, você vai ver o resultado que vai ter. Mimi falou, tá falado. Gente, ela é minha mentora já para sempre. Então, o que ela fala para mim já é lei. E isso, gente, não é nem 5% de informação que vocês vê no desafio Sem Mimimi, que é da Miriam e da Carla, que é sensacional, é uma faculdade de saúde. E assim, pelo valor que você, né, paga por essa mentoria delas mesmo, que é de 21 dias com acompanhamento delas direto, não é nada. É muito baixo o investimento para tudo aquilo de informação que é um estudo para uma vida, para você fazer e refazer várias vezes, porque é incrível. Já quantos mentorados já, Mimi? Mais de 1.500 já mentorados, né? Já. Quase 2.000 pessoas, né, que restauraram. E, gente, não é que fez o desafio, sabe? Esse eu acho que é o maior diferencial nosso, né? Muitas pessoas que vão ouvir esse podcast, que te segue, também vieram através da família Primal, né, para a mentoria que é feita por mim e pela Carla Garcia. E aí, gente, elas podem falar e comentar aqui, comentem nessa live quem daqui fez e o que é que viveu, né? Qual foi a sua experiência? Porque realmente nosso grande propósito é que realmente a pessoa transforme a vida. É o conhecimento que vai fazer com que a pessoa faça as coisas com total consciência. Não é comer carne por comer carne. Lá, acho que é o que a gente menos fala é sobre carne, porque a gente cuida muito da mentalidade. A gente percebe que as pessoas adoecem por muitas dores, sabe? Muitas crenças. A gente aprendeu muita coisa errada na vida, muita gente. E aí a gente carrega isso e a gente não faz o que a gente não acredita, a gente só faz o que a gente acredita. Então, a primeira coisa, a gente precisa dar, sabe, apagar aquela velha memória, se abrir para o novo, e não tem como não haver transformação. Eu estava conversando com o Rafa antes de entrar aqui sobre quantos depoimentos. Para a gente é isso que vale. Né? A gente trabalha de uma forma diferente, com acolhimento, de uma forma amorosa, a gente ouve as pessoas. Eu e Carla estamos lá 24 horas respondendo a todo mundo com muito amor, porque, sabe, chega de coisas que a gente compra e fica lá só mais um número dentro de uma plataforma e a gente compra e não faz, e a gente não tem ânimo para as coisas. Porque quando a gente quer uma mudança de saúde, o que é que acontece? A gente chega muito bagunçado, os hormônios bagunçados, a mente açucarada, a gente chega, sabe, sem foco, sem disciplina, sem esperança. Então, quando a gente ouve no final, hoje, né, é o penúltimo dia, a gente acaba o desafio, né, de 21 dias, amanhã essa turma, caramba, é tanto depoimento lindo, é tanta gente, né, que chega de uma forma, com compulsão, com muitas dores, pessoas de 73 anos perder 5 quilos, 9 quilos, onde o mundo diz o que pra gente? Ah, o metabolismo nessa idade é lento, as coisas não acontecem. Gente, acontece. Porque quando a gente entrega para o corpo o que precisa entregar, ele responde para a gente com amor e ele responde dizendo a gente assim, ó aqui a saúde. É porque a gente parou de nutrir o corpo como deveria. E aí a carnívora é algo assim fantástico, que além de ser um organizador natural, né, hormonal, ela dá para a gente a força, a coragem, tudo que a gente precisa para colocar as coisas no lugar, né, na vida da gente. Não tem como fazer isso, gente, comendo açúcar. O açúcar é a maior ferrugem, é igual, é um sinônimo de dor. Açúcar é igual a dor. Então, se você quer realmente mudar de vida, se você quer antes do final de ano, 2 meses, você tem para você dar, sabe aquela reviravolta de tanta promessa, de tanta desesperança, de repetir as coisas e não concluir. O Rafa sabe, né, com propriedade sobre o que eu estou falando, porque só quem viveu, né, como a gente, essa compulsão alimentar, só quem já passou por tantas coisas na vida da gente, quando a gente encontra algo que acalma o corpo da gente, porque é isso que a carnívora faz. Ela nutre de uma forma que a gente consegue, sabe, pensar, a gente consegue começar a fazer escolhas. Não é que a gente não passe vontade, não, porque vontades vêm. O mundo está aí ofertando, né? Eu chamo de convite de surto. Viajei semana passada, caramba, só de até chegar ao local que eu ia,
é salgadinho, é sorvete, é água de coco, é isso, é aquilo, para no caminho. Gente, é muito convite de surto. Só com muita consciência, sabe? Só estando num ambiente certo, para a gente nutrir a mentalidade, entender principalmente o porquê que está fazendo aquilo, para a gente olhar e conseguir dizer não. Usar a vitamina N, como eu chamo, né? É uma vitamina que a gente aprende a usar. E a gente aprende algo além, até prazer em dizer não. Diz, uau, né? Isso não vai me convencer, porque eu tenho um projeto que vai além, muito além disso. É um projeto de vida, é um projeto de saúde. Não está na hora. E ao mesmo tempo não é prisão. Né? O Rafa não vai ficar sem comer o queijo dele para o resto da vida, não. Ele vai estar vivo, ele vai comer o queijo dele. Mas no momento esse queijo não cabe porque ele tem um propósito de se livrar de algo de anos que incomoda a vida dele. Só ele sabe os perrengues que ele passa, né, por conta disso. De coçar, de ferir, de machucar, das pessoas ficarem perguntando onde chega, o que é isso, tal. São muitos incômodos. Então ele vai se livrar disso e pontualmente ele vai abrir a sessão dele, vai brindar um vinho, comer um queijo com a mulher dele, algum jantar romântico, ele não vai ter nada, porque ele restaurou o corpo dele internamente, com a maior pomada que existe, que é gordura animal. Ele vai nutrir, vai se fortalecer, desparasitar, ficar bem. E aí depois ele come vez ou outra o queijo. Mas é diferente dele comer o queijo, uau, que delícia, não consigo viver sem o queijo, e dele entender que o queijo nasce cisto, tumores, se aloja em partes, né? E vai depois cobrar dele com algum nódulo, que vai trazer esse desafio para ele. Então, a consciência, ele vai dizer: nossa, eu sei que inflama, mas eu vou comer pouco, e é uma vez ou outra. Ele tem um corpo saudável para comer aquilo. É diferente de comer todo dia aquilo, como algumas pessoas pregam, como algo saudável, onde quem estudou já sabe que não é. Uau! Gente, fala a verdade, né? Demais, Mimi, demais mesmo, sem palavras. Sempre que eu falo com você, você, né, já me deixa num outro, você me leva para um outro patamar de verdade, né? Você é uma bênção de Deus da minha vida e na nossa vida aqui da família Primal também, né? Muito obrigado por vir aqui com toda essa generosidade de compartilhar os seus conhecimentos, a sua sabedoria. É, sempre que eu faço um podcast com a Mimi, eu já saio com uma listinha de compra. Mas é, mas é um investimento em saúde, porque eu acho que isso não tem preço, né? Eu acho que investimento na saúde é o melhor investimento de tudo. Então, para mim, isso não é gasto, é investimento. Mimi, como que o pessoal pode te encontrar? Me encontra no Instagram, né? Arroba miriambs.oficial e no canal, né? No canal Sem Mimimi, aqui também no YouTube. E, gente, estudem, né? Estudem sobre saúde. Eu estava falando pro Rafa, só para fechar essa questão do queijo, se ele sair da casa dele e andar quadras com a boca aberta, passando a língua no asfalto, ele não vai adquirir tanta bactéria quando ele come um pedaço de queijo. É uma colônia enorme, 120, 180 mil espécies diferentes. Então a gente não pode fazer isso todo dia, né? Eu quero agradecer demais a todos vocês por, né, me acolher, me receber aqui. É sempre um prazer enorme estar trocando ideia com esse cara fantástico, sabe, iluminado, que pegou a vida dele e está aqui disponível, né, para ajudar as pessoas que querem despertar realmente e convido vocês a fazer o desafio, né? Venham conhecer o desafio, venham conviver com a gente. Vocês vão aprender muito e realmente é transformador. Vocês vão amar o que vai aprender. E é engraçado que todo mundo que entra diz: Meu Deus, eu pensava que era mais um desafio. Não é. Eu te garanto. Se a gente não te surpreender com o conhecimento que você vai adquirir, você pode, nitidamente, pode pedir seu dinheiro de volta, que a gente devolve com todo amor sem nenhuma objeção imediatamente. Então, realmente é uma escola, porque é um condensado de tudo que eu e Carlinha estudou uma vida inteira, né? São mais de 30 anos, 35 anos estudando sobre saúde. E realmente é o que a gente aplica na vida da gente e que funciona. Então, só gratidão. Entendam que a luz infravermelha é algo que aquece, que cura e que regenera seu corpo e que vale cada segundo que você ficar diante dela, porque ensinaram pra gente, né, que o sol não faz bem, que a gente deve ter cuidado, mas é o contrário. Sua saúde vai ser restabelecida
quando entrar luz na sua vida, seja do nascer do sol, do pôr do sol ou da infravermelha, isso só vem para somar. Amém. Mimi, muito obrigado. Gente, eu vou deixar todos os contatos aqui ó, na descrição desse vídeo, tá bom? Normalmente no começo da descrição tem mais informações sobre a mentoria primal, mas aí logo abaixo tem o Instagram de todos os convidados. Muita gente me pergunta que não tá achando ali onde que tá o Instagram da pessoa, mas o Instagram da Mimi vai estar lá, tá bom? Qual que é o Instagram de novo, Mimi? miriambs.oficial. Maravilha, gente. Vai estar aqui na descrição desse vídeo. Mais uma vez, obrigado, Mimi. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Até o próximo vídeo. Então, se vocês quiserem a Mimi novamente aqui falando sobre um outro assunto, é só deixar um comentário aqui e pedir o assunto que ela volta. Obrigado, família Primal. Fique com Deus. Fica com Deus, Mimi. Forte abraço. Tchau, tchau.